Era para ser cada um num vídeo diferente, mas acaba que vai ser tudo num vídeo só mesmo. O primeiro foi Os Diários de Jack Kerouac, que há muito tempo já que eu vinha lendo. Era o meu livro de cabeceira, né? Eu não tenho literalmente o... Como é o nome daquilo? Aquele negocinho que faz a cabeceira. Mas eu sempre lia um pouquinho antes de dormir, ou então entre livros. Porque como é um diário, fica difícil e meio cansativo, tedioso de ir lendo ele corrido e tal. E principalmente se tratando de Jack Kerouac, que para quem já conhece, né, sabe que ele pode ser cansativo e repetitivo às vezes. Ele é um escritor da chamada geração Beat, apesar de que, segundo ele, o termo beat não foi criado pelos Beats, e sim pela imprensa e etc. Mas ele mesmo usa a palavra beat aqui várias vezes, então, enfim. Parece que tinha mais a ver com o jazz e com a música lá dos anos 50 do que com o movimento em si. Mas como uma coisa se junta na outra, acabou ficando geração beat. E aqui são os diários de escrita dele durante os anos em que ele escreveu o primeiro romance dele, o The Town and the City, e o On the Road, que é o seu mais aclamado, mais famoso livro, etc. Aqui na página tem um blurb do Johnny Depp, dizendo que estes diários são um must para qualquer um que se interesse por Kerouac e pelos beats. E de fato é. Antes de começarem os diários em si, você tem ótimos textos de introdução aqui, como é comum nos livros da LPM. E dentro dos diários mesmo, você tem algumas páginas que são assim, que chama de facsimile. Aí dá um tom bem especial para a edição, porque em alguns deles dá para ler claramente com a letra do Jack em inglês. E aí você vê também que a tradução foi muito boa e tal. Aqui você tem não só os diários da escrita do The Town e do On the Road, mas também alguns diários e partes de cadernos esporádicos que ele escrevia, porque o Jack escrevia muito. Então é um livro bem interessante. Levaram alguns meses para terminar, porque eu estava lendo bem na maciota, mas eu gostei bastante. Como todos os livros do Jack, eu não sei se é uma coisa que eu pegaria para reler tão cedo. Mas como disse o Johnny Depp, eu acho que esse livro é um must para qualquer um que se interesse pelo Kerouac ou pelo movimento beat em geral. Aí eu fiz também uma dobradinha do Conan Doyle, porque nessa edição tem o Um Estudo em Vermelho e O Signo dos Quatro, que são os dois primeiros romances. São bem curtos, mas eu acho que dá para chamar de romance, do Conan Doyle sobre o Sherlock Holmes. Um Estudo em Vermelho eu achei fantástico, e o Signo dos Quatro eu também achei fantástico. O Estudo em Vermelho é a primeira história, não sei se é a primeira história do Sherlock Holmes, mas é a primeira história longa, é o primeiro romance de Sherlock Holmes, e detalha quem é Sherlock Holmes, quem é o Watson, como eles se conheceram e o primeiro mistério deles. Esse romance em específico ele é dividido em duas partes. A primeira trata da investigação em si, e ela termina com o culpado, o criminoso sendo pego. E a segunda parte do romance inteira é dedicada a explicar os motivos desse cara para fazer o que ele fez. Mas tipo, é feito sem aviso, sabe? Você termina a parte 1 do livro no momento em que ele é pego, e aí já começa uma história que não tem nada a ver, que vai pro deserto, umas colinas e tal. É uma coisa meio faroeste. E eu não tava entendendo nada. Aí depois de muito tempo, depois de vários capítulos, um dos nomes que era citado na primeira parte é citado novamente. Aí eu percebi que estávamos lendo a história do... Não dá pra chamar de vilão, do culpado, né? Do criminoso, do bandido. E pelo menos nessas histórias aqui, e em outras mais curtas que eu li do Conan Doyle, do Sherlock Holmes, esse é o padrão mesmo. Sabe, você tem o assassino, ou o criminoso, ou o bandido, ou seja lá quem for, tendo tempo para explicar os seus motivos e por que ele fez o que ele fez. No Signo dos Quatro não é diferente. Dá até para criar empatia pelas pessoas que cometeram o crime. Dos dois, eu acho que eu gostei muito mais de Um Estudo em Vermelho, porque eu acho ele mais simples, mais direto, tem aquela coisa gostosa dos personagens se conhecendo. E em O Signo dos Quatro não, já é uma coisa bem mais estrambólica, assim, é uma trama bem mais intricada, é bem mais complexo, envolve muito mais gente, envolve muito mais interesses. Uma coisa que eu achei interessante é que esse livro, O Signo dos Quatro, já começa, aliás, ele começa e termina, spoiler, com o Sherlock Holmes usando uma dose farta de cocaína, sabe? O Sherlock Holmes é químico também, então ele sabia mexer com essas coisas, manipular esses produtos. E ele fala que isso acalma e tal, que quando a mente dele não está trabalhando em algum caso, ele cai num ócio profundo
e que a cocaína o ajuda, coloca sua mente para funcionar de novo. Então fiquei um pouco, nossa, que coisa interessante. Nossa, que ótimo, né? Uma pessoa usando cocaína. Essa edição aqui é uma das minhas edições do Círculo do Livro e eu gosto dela demais. Aí eu li esse livro do Ivan Jaffe, Manual de Sobrevivência Familiar, que é um livro nacional, né? Acho que dá para perceber, sobre um rapaz que ele faz uma obturação no dente, ele arranca um dente, alguma coisa assim, e aí por ter arrancado o dente, ou obturado, sei lá, ele acaba passando o ano novo isolado em casa. Tá todo mundo festejando e ele é obrigado a ficar em casa, porque enfim, ele tá com curativo no dente, a cara dele toda tá doendo e tal. E aí ele usa esse tempo para escrever um livro, que seria esse livro, onde ele vai relembrando coisas da infância dele, coisas da adolescência, reflexões que ele teve durante a vida dele. É um livro que em alguns momentos ele pode ser bem interessante, mas em outros não. Tipo, nas primeiras páginas eu fiquei bem impressionado com a escrita e tal, achei ela bem profunda, achei algumas piadas engraçadas e bem específicas para o público brasileiro. Tipo, é o tipo de escrita e o tipo de coisa que você só encontra no livro brasileiro. De cara, tem uma brasilidade na escrita, tipo uma malemolência, uma coisa bem interessante. Não dá pra dizer que é um dos melhores livros da vida, mas eu gostei. Aí li esse aqui, O Brasil é Feito por Nós, que tipo tem 60 páginas e também é um livro brasileiro. Eu achei a capa dele bem interessante e a história dele é uma história bem básica. É sobre um rapaz que gosta de jogar futebol e gosta de, enfim, de ficar com os amigos e tal da escola. Só que um dia o pai dele perde o emprego. E aí ele começa a falar pra gente as consequências disso, como é que eles fizeram na casa dele para lidar com o pai dele ter perdido o emprego e tal. Um livro bem infantil mesmo. Mas é interessante e o final dele é bem bonito. E as ilustrações também são bem bonitas. É o mesmo estilo de ilustração que tem em Bisabia Bisabel, que é meio feita a lápis e tal, não sei. Eu acho bem bonito. E o último foi Mary Poppins, da P.L. Travers, que eu tinha a impressão de que não gostava nem do filme Mary Poppins, nem do livro Mary Poppins, lembrando que eu já tinha lido antes. E aí eu peguei para reler, porque eu tenho o Retorno de Mary Poppins aqui em casa, e aí pensei, por que não, né? Dar uma segunda chance para ler os dois e tal, e ter um comparativo. Porque eu tendo a gostar bastante de livros infantis britânicos. Todos eu gosto. Peter Pan, Alice, O Hobbit, todos, são milhares. E o único que eu não gostava, que eu sentia uma certa antipatia, era o Mary Poppins. Mas aí eu peguei para ler dessa vez e acabei gostando bastante. Achei bem legal. Caso você não saiba, Mary Poppins é a história de uma família que vive na Cherry Tree Lane, que é uma rua bem pacata e tal da Inglaterra. E eles precisam de uma babá. Nenhuma babá serve até que vem a Mary Jane. E até que vem a Mary Poppins voando de guarda-chuva com um vento leste ou oeste. E ela é uma babá muito maravilhosa, perfeita, mística, rígida e tal. Ela tem várias qualidades e atributos da própria P.L. Travers. E é isso aí, o que você segue a partir de então são várias aventuras dessa família, crianças e a Mary Poppins conhecendo seres místicos, voando com gás de riso, colando estrelas no céu, enfim, várias coisinhas de fofas. No começo eu achei meio estranho, mas depois eu fui me acostumando com a escrita da autora e os últimos capítulos são os melhores. A própria figura da P.L. Travers também é muito interessante e justamente por isso eu assisti o filme lá, o Saving Mr. Banks, sobre como Walt Disney convenceu a P.L. Travers a ceder os direitos para Mary Poppins, né, para ele fazer o filme. Toda essa história é muito interessante, você pode pesquisar aí que é bem legal. A P.L. Travers não queria ceder os direitos de jeito nenhum, e aí o Disney fez até que ela cedeu e fizeram um filme sobre isso, bem açucarado. A própria Disney fez um filme sobre a produção de Mary Poppins para Disney. Então tem é meio tendencioso aí, mas é interessante de assistir. E aí depois de assistir ao filme sobre como foi feito o filme Mary Poppins, eu fui assistir Mary Poppins e descobri que não dá. Eu odeio aquele filme. Não dá, não é pra mim. Mas o livro é bem legal. E eu pretendo ler O Retorno de Mary Poppins em breve. E é isso aí. Esse foi o vídeo, esses foram os livros e obrigado por ter assistido.